Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes, iniciando mais uma semana. Hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de basquete. O Campinas venceu o São José por 82-63 na noite de sexta-feira no ginásio do Tênis Clube e manteve a sua invencibilidade no Campeonato Paulista da modalidade. Agora são 7 vitórias em 7 partidas. As campineiras permanecem na liderança de forma isolada. Luana Batista foi o destaque da partida com 33 pontos e 5 assistências. E agora o destaque do Guarani, que já está em Ponta Grossa, no Paraná, para enfrentar o Operário Ferroviário. Certo, Antônio Lupe? Bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você. Uma ótima semana para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. O Guarani já está em território paranaense, porque amanhã, às 7 horas da noite, o Bugre encara o Operário. A equipe precisa da vitória, até porque precisa sair da zona do rebaixamento. Caminhada ainda é muito longa. O Bugre vem de uma vitória importante, tem reforços, porque no último dia da janela, na verdade, no último dia do prazo de inscrição, o Guarani anunciou 2 reforços. Entre eles, o zagueiro Matheus Mancini, filho do técnico Wagner Mancini, e que trabalhou com o técnico Alan Al no milagre do Onésio Brasileiro Alvarenga em 2022. Com Vila Nova. E a Série C pode ter acesso confirmado hoje. A Ferroviária pode conquistar o acesso na Série B em caso de vitória contra o Atlético às 8 da noite em São João del Rei. A Ferrinha lidera o Grupo C com 7 pontos ganhos. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel. O Palmeiras venceu o Vasco da Gama fora de casa por 1-0 e segue na perseguição ao líder Botafogo. O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante Flaco Lopes, ainda no primeiro tempo. O São Paulo também jogou, mas perdeu 3-1 de virada para o Internacional, em duelo no qual o tricolor utilizou a equipe mista. Hoje, às 9 da noite, o Santos recebe o Novo Horizontino pela Série B, enquanto na terça-feira o Corinthians será mandante contra o Fortaleza pelas quartas de final da Sul-Americana. 2 jogos abriram a fase semifinal da Copa Paulista no sábado. Em Araras, União São João ficou no 0-0 com Monte Azul. E no Canindé, a Portuguesa venceu o Votuporanguense por 1-0. A Lusa joga por empate no jogo da volta para chegar à grande decisão. E o destaque da Ponte Preta, a Macaca, que também entra em campo amanhã pela Série B, mas joga aqui em Campinas. E um pouquinho mais tarde, Nascimento, às 9h30 da noite, a Macaca busca emplacar a segunda vitória nos últimos 2 jogos. Uma vitória seguida que ainda não aconteceu na temporada. O técnico Nelson Batista, ele ainda tem algumas dúvidas em relação a jogadores que saíram na partida contra o CRB com algum tipo de problema, como o Luiz Felipe, o próprio Heitor Roca, que foi o titular na lateral esquerda, e ainda não tem a definição pronta da Macaca para enfrentar o Coelho, o América Mineiro, no Majestoso. E o Corinthians garantiu o título do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas derrotaram São Paulo por 2-0 na Neoquímica Arena, com gols de Jaque Ribeiro e Carol Nogueira. Campeão Corinthians no Brasileiro Feminino. E agora o destaque de Fábio Scheibe, com mais informações da Série B do Brasileiro. Grande abraço para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Vamos falar de Série B, os times que estão lá embaixo, né, lutando contra o Guarani e a própria Ponte Preta também contra essa zona de rebaixamento. O Ituano voltou a decepcionar depois de uma campanha boa, estava ganhando jogos, resultados positivos, perdeu novamente, dessa vez em casa, no sábado para o Curitiba por 1-0. E ontem, no clássico catarinense, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0. A Chape deixa a zona de rebaixamento e empurra o próprio Ituano
para a degola. Hoje mais 2 jogos que interessam ao Guarani e Ponte Preta. O Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento, recebe o Sport e o Brusque, vice-lanterna, encara o Amazonas. Boa, Fábio Chaib, e a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio Nascimento, uma boa semana para você, para o ouvinte CBN. As vésperas aí de 2 jogos importantes para as nossas equipes, o Guarani diante do Operário, lá em Ponta Grossa. O Operário vem de derrota contra o Amazonas e o Bugre precisa continuar dando esta resposta satisfatória que tem dado aí nas últimas rodadas. E a Ponte enfrenta o Forte América, né? O América com jogadores nível Série A de Campeonato Brasileiro, apesar do América não estar bem fora de casa, não vence, coincidência ou não, contra o Guarani. Foi a última vitória do América neste Campeonato Brasileiro, da Série B fora de casa, e a Ponte tem esse desafio para enfrentar a equipe do técnico Lisca. O maluco Lisca estará em Campinas amanhã, 9h30 da noite. 11h11, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes dessa segunda. Você pode mandar a sua participação, sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o código diário é o 19 para você que está fora da RMC, região metropolitana de Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de streaming é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Tudo bem com você, Thaís? Tudo ótimo, Júlio. Um bom dia para você, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Rosimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Maternidade e pela pista da esquerda na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul,
Trânsito fluindo bem. A rua Jorge Miranda tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva perde tempo da Avenida Benjamin Constant até a Avenida Campos Sales pela pista da direita, pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. A Avenida Campos Sales tem excesso de veículos somente ali da Rua Álvares Machado até a Avenida Francisco Glicério. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado pelas informações. Thaís, que volta na programação da CBN agora 11h15. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 18 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esporte, sem perder tempo, muito o que falar, né? Principalmente sobre os times de Campinas. Mas vamos começar com Gabriel Dudiak, porque tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama. Rapaz, o que o Coutinho fez com os jogadores do Palmeiras, meu amigo. Você viu, Lupe? Eu não tive a oportunidade. Deixou o Gustavo Gomes, sabe? Mas quem ganhou o jogo? Palmeiras. Ah. Mas sabe aqueles highlights de Rios? Como eu não torço pra nenhum dos dois, eu gosto de ver highlights. Sim, sim. Você gosta de ver momentos especiais do jogo. Aliás, deram um presente pro O Fla. Gustavo Gomes veio aqui, ó, babando o Coutinho. Toma, fecha as pernas. Ai. E o Gustavo Gomes ficou assim, sabe? E aí vem o outro Desconcertado. marcador, Coutinho toma Toma também. também. E aí? O Palmeiras ganhou o jogo. Gabriel Dudiak. Para seguir no encalço do Botafogo, o Palmeiras precisava superar os desfalques de Estevão, Caio Paulista e Marcos Rocha para vencer o Vasco da Gama em Brasília. Em um primeiro tempo muito disputado, no qual as defesas levaram vantagem, um erro de saída de bola do Vasco ofereceu ao centroavante Flaco Lopes a chance de abrir o placar aos 26 minutos. E o argentino não desperdiçou. Depois disso, o que se viu foi um Vasco protagonista do jogo e um Palmeiras se defendendo com correção e contando com o goleiro Everton para levar o resultado de 1-0 até o apito final. O Alviverde segue em segundo lugar, a 3 pontos do líder Botafogo, e o técnico Abel Ferreira reitera qual o pensamento do time agora. Um jogo de cada vez, ok? Um jogo de cada vez. Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio. Agora, não podemos mentir. Vocês sabem que o Palmeiras em todas as competições que entra para ganhar. O São Paulo também jogou ontem. Em casa contra o Internacional, o tricolor usou equipe mista, pensando na partida de quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores. O começo do duelo foi promissor para os donos da casa, que abriram o placar logo aos 5 minutos com Luciano. Com o passar do tempo, porém, o tricolor foi perdendo força e o colorado foi crescendo, até empatar com Bruno Gomes. Já o segundo tempo foi todo dos gaúchos, que viraram o jogo com Thiago Maia e que ampliaram com Alan Patrick, 3-1
Para o técnico Luiz Ubeldia, o São Paulo começou muito bem, mas depois errou demais nas saídas de jogo e transições e acabou punido. Creo que hicimos unos 25, 30 minutos buenos. Quizá merecíamos más de un gol, pero acontece, por supuesto, que el equipo es muy ofensivo, el que puso en cancha, y si perdíamos bola en la salida o en la construcción, íbamos a sufrir con un equipo que también tiene sus muy buenos jugadores. Hoje o Santos enfrenta o Novo Horizontino às 9 horas da noite na Vila Belmiro. O duelo vale a liderança da Série B e o Peixe estará reforçado pelo meia Otero, que volta ao time após cumprir suspensão. Já o Corinthians retorna aos gramados na terça-feira para enfrentar o Fortaleza em casa no segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro tenta confirmar a vaga às semifinais da competição depois de ter vencido o primeiro jogo no Ceará por 2-0. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Diak, pelas informações. Quero começar pelo jogo de ontem, Fábio. Foi um jogaço, né? Comentei aqui sobre os bonitos lances do Coutinho, mas o jogo em si foi muito acirrado. E a vitória importante do Palmeiras, né, Fabião? Exatamente, Júlio. Os dois concorrentes diretos do Palmeiras tinham ganho no sábado, né? O Palmeiras se sentiu obrigado a vencer essa partida. Venceu a 5ª vitória consecutiva, segue na luta pela busca do título, né? O tricampeonato. O Palmeiras aproveitou o erro do Ryan, né? Logo no primeiro tempo, recuou uma bola, sobrou para o Flaco Lopes, ele acabou marcando o gol. Poderia ter matado o jogo em contra-ataques com o Maurício também, mas não fez. E o Vasco veio para cima e o Everton, mais uma vez, mostrando que está em grande fase, acabou segurando, né? Tanto um chute de fora da área quanto uma cabeçada do Verratti também. Muito legal a atmosfera do jogo ontem, mais de 64 mil pessoas no Mané Garrincha, recorde de público no Brasil. Uma renda, sabe de quanto, Júlio, ontem? Imagino que tenha sido assim um valor incalculável. 7.400.000 a renda ontem, que ficou com a empresa que contratou o evento, né? O Fábio Chave é trouxa. A empresa, inclusive, já contratou mais 2 eventos para o próximo final de semana. Tem Botafogo e Grêmio e o clássico São Paulo e Corinthians em Brasília também. Mas parece que deu certo, né? Ontem Palmeiras e Vasco fizeram uma atmosfera muito legal na arquibancada. Quebra de recorde de público no Brasil em 2024, né? Foi bonito a festa Exatamente. da arquibancada, foi bonito. Pro campeonato... 7 milhas, hein, Carlão? Muito bom, mas como é que chama a empresa? Shibes Association? Por aí, mas eu quero fazer um contraponto. Eu acho que pro campeonato, essas situações, o lado financeiro, ele é sensacional, sem dúvida alguma, é um sucesso, mas pro campeonato eu acho que atrapalha demais. Não vou dizer que o Vasco em São Januário poderia ter vencido o jogo, mas dificultaria. Eu acho que para quem briga com o Palmeiras, isso, no caso, o Botafogo, o próprio Fortaleza, mas isso é ruim. Eu acho que o jogo em São Januário poderia gerar um pouco mais de dificuldade pro Palmeiras, mas fazer o quê, né? Quem somos nós na fila do pão? O gramado do Mané Garrincha melhorou, né? Mas também parece que foi totalmente reformado, ou se não me engano foi trocado. O igual agora. Foi trocado. Foi a estreia ontem. Na semana que vem vamos ter São Paulo e Corinthians no Mané Garrincha. O jogo é mando do São Paulo no Morumbi. Eu acho que para quem briga com o Corinthians na luta para escapar do rebaixamento é muito ruim, porque se o Corinthians enfrentasse o São Paulo no Morumbi, a situação poderia ser um pouco mais complicada. Mas vai enfrentar o São Paulo, talvez com um time misto e num campo neutro lá no Mané Garrincha. Mas diferente do Palmeiras e Vasco, esse jogo São Paulo e Corinthians também vai seguir as normas de São Paulo, vai ser torcida única, viu, Carlão? Pela lei da reciprocidade, né? Primeiro turno, o Corinthians jogou em casa com torcida única, dessa vez o São Paulo joga. E no sábado tem Botafogo e Grêmio também, né? Reciprocidade foi o nome da música que eu escrevi quando era adolescente. O que era? Um pagodinho? É um pagodinho. Que legal. Qualquer dia eu conto pra vocês. Eu acho que não precisa, não. Memphis Depay. Uma estreia quase perfeita, porque teve uma recepção absurda, a festa que a torcida do Corinthians fez. Corinthians jogou muito bem e ele só não foi perfeita porque ele quase fez o gol, mas parou no quase, né? A vitória do Corinthians é importante, Carol. É engraçado, né, essa coisa no futebol, né? O Corinthians, tecnicamente, ele ainda não desabrochou no Brasileirão, mas parece que a atmosfera tá tão legal, né? Vencendo na Sul-Americana, a estreia do Depay. Se levarmos depois pro dia, né, no domingo teve o feminino aí, ou seja, uma atmosfera corintiana, e tudo isso tem contribuído aí pro Corinthians tentar escapar do rebaixamento. Eu acho que a mira, Julião e nação corintiana é o Criciúma. O Vitória saiu também, mas eu acho que Criciúma e Vitória são adversários, são equipes que podem integrar a zona do rebaixamento no lugar do Corinthians aí, vamos ver. Tá com cara boa, Timão. É isso, 11 horas e 25 minutos. São Paulo. Ô, Júlio. Pois não, Fábio Chave?
Tinha falado de São Paulo. Notícia de última hora, a Rádio Tatiaia confirma o acerto do Cruzeiro com o técnico Fernando Diniz. Fernando Seabra foi demitido hoje, depois da partida contra o Cuiabá. Fernando Diniz acertando com o Cruzeiro para o restante da temporada até o final de 2025. Será que ele vai falar o que ele disse em off pra gente aqui, antes de começar o programa, Antônio Luca? Vamos perguntar para ver se ele banca Carlão a de opinião. Freitas o que ele acha, cara, do Fernando Diniz do Cruzeiro. É Pois claro não, que Carlão. ainda é meio de campeonato, ou reta final de campeonato, mas o Fernando Diniz ele meio que se encaixa com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem esse DNA ofensivo, né? Esse estilo meio maluco do Fernando Diniz trabalhar e pode dar jogo, pode ser algo positivo sim pro Cruzeiro. Agora, a demissão do Seabra que é estranha, né? O SAF, Cruzeiro né? não tá mal, né? Era do antigo proprietário. O Seabra ele era da gestão do Ronaldo, Quando né? você aluga uma casa, sim, você deixa a casa de acordo com o seu gosto. Boa. Quando você sai do imóvel e chega um novo proprietário, ele muda tudo Completamente, aquilo que você fez e coloca as coisas que ele gosta. E aí o Seabra... O Seabra era o último da gestão do fenômeno, Ronaldo e agora tá tudo... Como é que chama o cara lá do supermercado? Pedrinho, né? Pedro Lourenço. Esse aí. Pedrinho BH. Esse cara é muito engraçado. Ele é engraçado. E a boleirada adora ele, Ele hein? nas coletivas, ele é um personagem. Ele é muito engraçado mesmo. A boleirada gosta dele por causa do faz Também, bem, né? Não precisa pegar o telefone e falar, e aí, Zezé, tudo bem? Nossa. Né? Igual aquele Thiago meme lá do Neves. Thiago Neves. Fato é que a ideia do Cruzeiro é dar um contrato de 2 temporadas pro Diniz, e a promessa é, o próximo técnico vai ter tempo pra trabalhar. O trabalho do Diniz no Fluminense logrou êxito, né? Você pode dizer que, no geral, foi vitorioso. Foi super vitorioso, porque é uma Libertadores. E outro, Diniz na história do chega Flu. em meio às decisões de Sul-Americana, né? Porque o E Cruzeiro vai ter tempo aí pra trabalhar. Só É. que assim, demora, né, Carlão? Um trabalho do Diniz, você pegar no meio da temporada. Então, mas aí que tá. É um pouco complexo, né? Mas tem um detalhe. Detalhe no ar. Ele não pega o Cruzeiro numa situação desesperadora e não Não, pega são o Cruzeiro ajustes, com né? chance de título. Ele vai pegar o Cruzeiro pra tentar uma competição ano que vem, uma Libertadores ou uma Sul-Americana. A torcida do Cruzeiro esquece título, esquece qualquer tipo de conquista em 2024. Então ele chega, faz essa reta final com o Cruzeiro, que tem um time bom. E tem a Sula, né? E tem Que a Sula tá bem- a tá Sul-Americana. encaminhada. E depois tenta alguma coisa aí em relação a Cara, outras Liberta tá competições. bem, Lupe, ó, porque o Cruzeiro é o 7º colocado com 42, o Bahia fecha o G6 Bora, Bahia. com 42 pontos, e o Bahia não tá engrenando, né? E venceu o Libertar por 2-0 no Então, primeiro jogo. tá Então em- tem uma chance de título de Sul-Americana. É por isso que a demissão do Seabra foi estranha, assim. É o que pegou, né? Às vezes é uma identificação assim, é o ambiente, é o estilo de jogo, Mas que eles já então, viram que não vai combinar. E a gente vai precisar Estranho, se acostumar né? com isso em relação à SAF. SAF é empresa. A empresa pode estar dando resultado, mas o pessoal não vai se surpreender com uma mudança, por exemplo, no CEO da empresa. Foi igual quando o Fenômeno assumiu, ele, não dá pra pagar o Fábio? Tchau. Tchau, apesar da idolatria, não dá. Luxemburgo, tchau. Não é o dá. perfil da empresa? Embora a saída do Fábio ela seja ainda muito polêmica até hoje, né? Até hoje, Pelo modo como ela foi feita. Foi O um modo Fábio frio, né, Júlio? E o Fábio ficou muito ferido, né? Porque quando ele volta a enfrentar o Cruzeiro, ele deixou isso bem claro. E o que o Fábio tá jogando no clássico contra o Botafogo, ele fez Salvou. 2 defesas Você acha que o impressionantes. Fábio não seria hoje capitão Capitão titular do Cruzeiro? titular do Cruzeiro fácil. Quem que é o Enfim. goleiro do Cruzeiro hoje? Ué. Cássio. O Cássio Ramos. Mas aí também é uma... Apesar que eu prefiro... Hoje. Deixa eu falar do São Hoje eu Paulo, prefiro Fábio o Scheibe. O Marcos. São Paulo perdeu em casa para o Internacional e foi uma derrota avassaladora, hein? O São Paulo começou até bem com o gol do Luciano, mas teve erros na saída de bola, né? Deu 2 gols pro Internacional, o Internacional acabou virando o jogo, o Internacional também está numa crescente no campeonato, já chega à 8ª colocação, tem 2 jogos a menos, mas o São Paulo vacilou ontem, marcou logo no início, mas deixou depois o Internacional empatar e virar em erros próprios, né? São Paulo está focado nessa quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores da América, mas caso não passe pelo Botafogo vai se complicar no Brasileirão também, porque as chances de títulos quase não existem, vai ter que se contentar com uma possível vaga na Libertadores, né? Ô, Julião, o Sim. Inter tá bem, cara. Porque, ó, 41 pontos, 8º colocado, com 25 jogos, por exemplo, se ele ganhar os dois, 43, 44, 47 pontos, ele entra na faixa de Libertadores.
né, o Internacional. Pra quem não acreditava, ontem venceu bem o São Paulo, Thiago Maia foi pra rede, Alan Patrick jogando bem. Pelo investimento que o Inter fez, pegar muito uma pouco vaga na ainda. Libertadores, ele conseguiu atingir o mínimo, né? Todos os problemas que o Inter passou com verdade, Porto né, Alegre e estádio, tal, mas, poxa, tá chegando e tá jogando bem. É isso. Agora 11 horas e 32 minutos. Rapidamente aqui, deixa eu atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Dá tempo de registrar aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Olho no Inter do Roger. Parece a teia de aranha de Cláudio Coutinho. Manda aqui o grande Eduardo Tolentino. E o Edu manja, cara. O Edu. Dessa parte técnica aí, tática. Tá jogando muito FIFA 24, né? Porque na transmissão eles falam muito da falam bastante mesmo. E o Roger vai ganhando um pouco de popularidade com a torcida do Inter, né? Chegou com uma rejeição por conta da passagem dele pelo Grêmio, evidentemente. Tolentino que tá de férias, né? Porque o time dele agora só ano que vem, né? Nossa. Só quem que torce, Tolentino? Timbu? Bom dia, galera do CBN Esportes. Como fica o sócio-torcedor quando o clube vende o mando? Abraço do professor Eduardo Coelho. Não fica, né? Não fica, exatamente. É por isso que ele Cara, não tinha por isso que é tão contestado. Não tinha sido proibido isso aí? Carlão, não faça perguntas muito difíceis. Nas 5 últimas rodadas, né, Carlão? Fora do estado. Nas 5 fazendo últimas pergunta muito rodadas. difícil. Isso é muito chato, isso é insuportável. Bom dia, amigos. Saudações tricolores. São Paulo, uma decepção ontem. Até quando São Paulo vai com o Jandrei no gol? É o Anselmo aqui, muito bravo. Com o Jandrei. Pô, o Jandrei chama gol, nossa. O Alexandre Nova Europa, poxa, a Ponte não apresentou nenhum reforço. Esse elenco sofrível vai ter que dar conta. Daqui a pouco a gente fala da Macaca. Vocês separaram que quarta-feira passada tinha 4 torcidas diferentes no Rio de Janeiro. Torcedores do Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense. E não saiu uma briga, só em São Paulo que acontece isso. Rogério de Sorocaba, verdade. Só saiu lá do Penharol, né? Do Penharol, saiu, lá, os Flamengo uruguaios. E Vasco no fim de semana saiu também. Saiu também. 11 horas e 32 minutos. Já, informações do Guarani, informações da Ponte. A gente volta a atender os ouvintes. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de setembro de 2024. O presidente Lula sancionou sem vetos o projeto de lei que flexibiliza as regras de licitações em casos de calamidade pública. A proposta amplia o limite de valor dos contratos verbais de R$10 mil para R$100 mil se a urgência da situação não permitir uma formalização contratual. Os contratos deverão ser formalizados em até 15 dias, sob pena de nulidade. O texto também prevê que os compromissos vigentes passam a ser prorrogáveis por 1 ano quando a calamidade for decretada por entes estaduais ou federais. 30 escolas das redes municipal e estadual estão fechadas no Rio de Janeiro em razão de operações no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. As ações da Polícia Militar têm o objetivo de coibir roubos de carga e de veículos. Há relatos de barricadas em chamas. Não há informações sobre prisões ou apreensões. O grupo Hezbollah lançou mísseis na região da Galileia, no norte de Israel. Em comunicado, o movimento libanês afirmou que os foguetes tinham 2 instalações militares como alvos. Não há registro de feridos. A ofensiva é uma resposta a um ataque israelense contra o Líbano, que deixou 100 pessoas mortas e mais de 400 feridas. A SpaceX planeja lançar 5 naves espaciais para Marte nos próximos 2 anos. A informação foi confirmada pelo presidente executivo da empresa, Elon Musk. Segundo o bilionário, não haverá tripulação nesta primeira fase. Ele sinalizou que missões tripuladas poderão ser viáveis em até 4 anos, caso os testes ocorram conforme o planejado. No horário de Brasília, 11h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 36 minutos, estamos de volta. Ainda aqui mandando abraços para a galera que participa do nosso programa. Posso mandar um abraço antes? O Diniz, no São Paulo, não deu certo, mas o Cruzeiro vai dar. Mando um abraço para toda a minha família, aqui é o Ricardo, ouvindo a CBN, e um abraço pro Derivaldo. É para ele que eu queria mandar. Ligado no programa Vai Palmeiras. Encontrei o Lupe, ele fez uma selfie aqui. Isso, eu encontrei com o Derivaldo num evento esportivo que aconteceu ontem na cidade. Fui correr, né? Essa é a grande realidade. Derivaldo, o filho do vento. Eu fui correr porque eu gosto de correr. Tá. Fui com a Idaiana. E o Derivaldo ficou em 6º lugar nos 10 quilômetros. E o que ele fez? Quando ele me localizou, ele começou a fazer vídeos, stories, e correu praticamente mais 5. Derivaldo, grande abraço pra você, gente boa demais, e parabéns pelos seus treinos, pelos seus resultados e por ser essa pessoa espetacular. Grande Derivaldo. 11 horas e 37 minutos, grande Derivaldo. Vamos falar do Guarani, Antônio, que Vamos amanhã enfrenta o Operário Ferroviário em Ponta Grossa. O último treino do Guarani aconteceu hoje de manhã, foi em Curitiba. E no período da tarde, o Guarani viaja para Ponta Grossa, 1 hora de viagem entre a capital paranaense e a cidade que será o palco do jogo. O Guarani vem de uma vitória importante contra o Mirassol, mas precisa vencer mais jogos. Hoje, no período da manhã, estava conversando com o Carlão, com o próprio Eliel, com o Rafael Pio, e o Carlão fez a seguinte observação. Cara, como o primeiro turno do Guarani foi péssimo e ainda interfere no desempenho do segundo turno, porque o Guarani tem feito um segundo turno bom, só que não sai da lanterna, não consegue sair da lanterna e, consequentemente, não sai da zona do rebaixamento. Por isso, precisa vencer a equipe do Operário para continuar essa longa caminhada para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani, na semana passada, anunciou e apresentou o Marcelinho, e na sexta-feira, dia 20, foi o fechamento do prazo de inscrições para a Série B do Campeonato Brasileiro, e teve surpresa lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais 2 jogadores foram anunciados. O goleiro Fred Conte, ele tem 21 anos, fez alguns jogos pelo Vila Nova, categoria de base, pela Ponte Preta, confesso que não lembro, e também teve uma passagem pelo futebol da Espanha, Atlético Paranaense também. E o outro que foi anunciado, esse é um pouco mais conhecido, o zagueiro Matheus Mancini. Ele tem 30 anos, meu conterrâneo lá de Ribeirão Preto. Ele começou a carreira no Comercial, atravessou a avenida, foi para o Botafogo, onde teve um volume maior de partidas, mas também tem no currículo passagens pelo Grêmio, Atlético Mineiro, Londrina, Ituano, Vila Nova, Santo André, Criciúma e Inter de Limeira, onde disputou o último Campeonato Paulista. O Matheus Mancini, ele fez parte do elenco do Vila Nova, que conseguiu sair da zona do rebaixamento da última colocação em 2022 e permaneceu na Série B
com o Alan Al no comando, ou seja, o Alan Al conhece muito bem o zagueiro, o Matheus Mancini quer mais uma opção para o setor defensivo do Guarani, já está regularizado e pode, inclusive, estrear contra o Operário amanhã, lá no Germano Krieger. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, o Guarani tem a missão aí, né, Carlão, de fora de casa buscar pontos. A gente fez uma projeção rasa aqui até, né, sobre o Guarani vencendo, por exemplo, todos os jogos no Brinco. É uma projeção rasa porque ela é difícil, mas era só para o torcedor ter uma noção. E mesmo assim, talvez essas vitórias em casa não sejam suficientes. Faltam então, quantas no Brinco, Júlio? Cinco jogos no Brinco e 7 fora. São 12 para o Guarani porque tem um jogo a menos. Os restantes têm 11 jogos, 11 rodadas restantes. O Guarani tem esse jogo fora de casa contra o Botafogo. Então, se ele fizer 15 pontos, né, que são os restantes no Brinco, não sai, né? Ele vai a 39. Ele tem 24, né, Lupe? Então ele vai a 39. 39 é muito difícil sair. Não, 39 não escapa. A projeção da UFMG esse ano não é 45, é até menos. Atualmente sai em 40, batendo 42, 43. Que normalmente vai tem depender. acontecido também, né? Mas 39 é muito difícil. Então ele vai precisar buscar pontos fora, né? Não tem jeito. E contra o Operário, convenhamos, é mais difícil. Jogo complicado. O Guarani tem condições sim de ir ao Germano Krieger e conquistar um resultado positivo. Porém, a campanha do Operário ela está sendo construída lá, né, dentro de casa, diante do seu torcedor. O Operário perdeu para o Amazonas na última rodada, mas fora de casa, e agora tenta a recuperação, até porque para o Operário esse jogo contra o Guarani vale muito. Porque o Operário ele é o 12º com 36, em ele vencendo ele vai a 39 e praticamente sacramenta, né, a permanência dele na Série B, precisando aí de mais uma ou duas vitórias em algumas rodadas que restam. Mas é um Guarani também que vem de um momento positivo, né? A vitória contra o Mirassol, ela aumenta a confiança, ela robustece esse elenco, porque não venceu qualquer um, venceu um postulante ao acesso. E venceu, principalmente no segundo tempo, administrando, não sofrendo tanto como na primeira etapa ou nos primeiros minutos deste duelo. Eu acho que dá para acreditar. Agora, como você disse, a campanha do Guarani no primeiro turno, ela compromete demais, né, a vida do time. Porque, cara, o Guarani ganha, faz bons jogos e tá ali na lanterna. Pode sair até nesta rodada, né? Porque o CRB e o Brusque estão com 26 pontos. Mas realmente foi um primeiro turno, assim, terrível e que pode, de repente, num eventual rebaixamento, a gente pode colocar na conta deste primeiro turno do Guarani. Porque o segundo turno é muito bom e a equipe hoje já tem uma cara, já tem uma filosofia de jogo. A gente já consegue escalar o Guarani. Mas acho que deixa essa matemática de lado, é pensar nesse jogo contra o Operário, pensar em pontuar o Guarani. Eu acho que diante dessa matemática que o Júlio apresentou, ele vai necessitar de uma vitória fora de casa e quem sabe, né, diante deste Operário aí, que é um adversário ferrenho, um adversário forte. É isso, 11h43, o Guarani conta agora, não sabemos ainda porque a assessoria não divulga os relacionados, mas ao que indica, se não hoje, na próxima rodada, Bruno Mendes, né, Fábio Chay? Bruno Mendes está de volta. E é uma sombra pro Caio Dantas que não marca um mês. Um mês já sem marcar pro Caio Dantas. Inclusive, acho que o Eric Pulga. Vou até dar uma olhada. Eu acho que empataram com ele na artilharia. 2 jogadores empataram com o Dantas. O Eric Pulga. O Pulga e o Ailon. E o Ailon, né? O Ailon, os dois do Ceará. Ceará com ataque forte. Fez 3 no Vila, né? Então tá na hora do Caio Dantas reagir, né, Fábio Chay? Até porque por conta dessa sombra e da concorrência pra artilharia, né? Exatamente, a gente sabe também que Bruno Mendes ficou bastante tempo longe dos gramados também, é difícil esse retorno, voltar já voando, né, como te diz, mas é uma sombra assim para o Caio Dantas que é fundamental para a equipe, o Alan Al já falou isso também, não só pelos gols, mas também pela liderança do elenco, mas o Guarani tem que voltar a marcar os gols e conta justamente com o Caio Dantas, que é um dos artilheiros ainda da competição, tem marcado muitos gols, principalmente no final do primeiro turno, no começo do segundo turno, mas é importantíssimo o Caio Dantas estar bem, para poder retomar esses gols, essas vitórias que necessitam o Bugre. Bruno Mendes deve ser um bom reforço, mas eu acho ainda que para o ano que vem ainda, nesses 2 últimos meses de Série B, acho que não vai estar no mesmo ritmo dos outros, né? Ô, Júlio, sim. Só pra gente fazer um exercício aqui, lá no Brinco isso aqui não é assunto, mas vamos projetar? Sim. Pegar aí a segunda metade da tabela, os times que ainda não bateram a casa dos 40 pontos. A gente tem o Amazonas, o Goiás, o Operário, a Ponte, a Chape, o Botafogo, o Paysandu e os times da zona do rebaixamento, o Ituano, CRB, Brusque e Guarani. O Guarani enfrenta, vamos lá, Operário na próxima rodada, Ituano, Botafogo, CRB, Ponte Preta, aí depois tem o Sport Novo Horizontino, o Goiás, que tá nessa
tá nessa lista Tá aqui. aqui, 37. Amazonas. Tá aqui, 39. E Brusque. Ou seja, desses próximos 11 jogos, Sim. ele tem Sport fora, Novo Horizontino em casa e na última rodada o Ceará. Só 3 times que estão na metade de cima da tabela. A maioria é contra os times que estão na metade para a parte de baixo, ou seja, ainda não são confrontos diretos porque existe uma diferença grande de pontuação. Mas não é uma tabela que você fala, nossa, nós vamos enfrentar de 11 jogos, 6 times que brigam pelo acesso. É uma tabela que dá. Eu tô pegando aí, a grosso modo também, Lupe, tem o jogo contra o Ituano. Eu acho que tem 3 jogos fora de casa que eu peguei também aqui meio... que são vencíveis pro Guarani, né? Até por ser confrontos, esses duelos diretos, né? Ele tem o Ituano lá em Itu, que é um jogo em que a torcida pode comparecer, é perto de Campinas, o Guarani costuma se dar bem no Novelli Júnior. Ele tem o derby, por razões óbvias, é um jogo vencível, por ser um clássico mesmo fora de casa, mas ali é pau a pau. E tem o Brusque, cara. Tem o Brusque fora de casa, o Brusque tentando, lutando aí, e tem condições. Então são 3 jogos, acho que se o Guarani... O Botafogo, né? O Botafogo também entra. Então coloca 4 jogos. Acho que se o Guarani pegar uma vitória ou 2 vitórias nesses 4 duelos, longe do Brinco de Ouro, aí sim a gente atinge aquele número, né? Contando com as vitórias no Brinco de Ouro, mas um número favorável para o Guarani sair desta zona de rebaixamento, escapar da queda. Mas antes das críticas, né? É difícil, tá? Não é fácil, não. Bem a grosso modo, projeção. Isso, e outra coisa, né? Já pros torcedores, o ponto fala o Guarani vai ganhar. Não, tô falando assim, jogos vencíveis. Jogos em que o Guarani tem ali um equilíbrio, há um equilíbrio diante desses adversários. O Paysandu era um jogo vencível, não venceu. Era um jogo vencível, porém mais difícil que esses, eu acho, né? Porque na Curuzu, né, é mais complicado. Vamos ver. 11 horas e 47 minutos, na volta, informações da Ponte contra o América. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que o Vôlei Renata venceu mais uma no Campeonato Paulista no último sábado, com transmissão do ge.globo/Campinas e a narração espetacular e emocionante de Rafael Pio. O time campineiro venceu o Atibaia por 3-0, sem muitos problemas, né? O set que mais teve dificuldade, Campinas venceu por 25-18. Com a vitória e uma combinação de resultados, o Vôlei Renata já está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista e quer manter a liderança. Por isso, depende apenas das próprias forças e precisa vencer a equipe do Praia Grande na sexta-feira, às 8 horas, na última partida da primeira fase, para garantir
o primeiro lugar na classificação e a vantagem de decidir os jogos em casa. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h51, estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora com informações da Ponte que enfrenta o Coelho. O América Mineiro, amanhã no Majestoso. O América que é uma pedra de um sapato da Ponte, né? Sempre é jogo difícil. Faz tempo que a Ponte acho que não ganha do América. Eu não sei se você tá lendo meus pensamentos, mas eu ia começar o boletim justamente com isso. Porque eu tava curioso, né? Porque nos últimos anos, Ponte e América se enfrentaram várias vezes, Copa do Brasil. Diversas, né? Mas aí o América subiu pra Série A e ficou um hiato entre esse confronto. Mas vamos lá. A última vez que a Ponte venceu o América foi em 2016 e foi lá no Horto. Foi no Campeonato Brasileiro, Série A, de 2016. Depois, 8 jogos e a Ponte não venceu nenhum. Bastante. Empate, vitória do América. Empate, vitória do América. Empate, vitória do América. Empate, vitória do América. Olha a sequência. Um empate, uma vitória do América. Por isso, o time mineiro tem dado muito trabalho para a Macaca nesses últimos anos. Amanhã, a Ponte ela recebe no Moisés Lucarelli a equipe do América Mineiro, a Ponte que pela primeira vez na temporada busca emplacar 2 vitórias seguidas, né? O que não aconteceu ainda em 2024. O Nelsinho Batista, ele aguarda a situação de alguns atletas que saíram de campo, de certa forma, e deixaram uma preocupação. Por exemplo, o Heitor Roca, o Luiz Felipe, teve mais um também que saiu, eu não lembro. Emerson Santos. Opa, muito obrigado. O Emerson Santos também saiu lesionado. Então ele aguarda o departamento médico, a resposta desses atletas, para saber se ele vai manter aí essa escalação ou ele vai fazer alguma mudança para o duelo contra o Coelho. A Ponte ela não tem uma situação tão confortável na tabela, são 32 pontos. Se vencer 32, 33, vai a 35. Não sai da 13ª colocação, porque o Operário, que joga contra o Guarani, tem 36, mas fica numa pontuação ali mais próxima de atingir a meta de permanência na Série B. Por isso, é um jogo importante, é um jogo decisivo, e a Macaca precisa colocar fim a esse jejum de não vencer o Coelho nos últimos encontros entre as duas equipes. Pois é, né? O Nelsinho não consegue repetir a escalação. Impressionante. Sempre acontece alguma coisa. Agora tem a dúvida aí desses jogadores. O fato é que a Ponte ela precisa dar uma resposta dentro de casa, né, Carlão? Os últimos jogos no Majestoso não foram bons. E contra um adversário forte, um adversário ferrenho, um adversário que vem num processo de recuperação dentro da Série B, venceu o Paysandu, chegou o Lisca, que tem uma tremenda identificação com o time, né? Então há muita confiança nos bastidores do América para ainda brigar pelo acesso. É um time forte, mais qualificado que o da Ponte, vem para jogar, o América não vem para se retrair, a Ponte pode tirar proveito disso, mas o América vem para jogar e com jogadores qualificados, não dá para colocar a Ponte como favorita agora. É um momento de que a Ponte também ela precisa consolidar essa permanência na Série B, ou seja, entrar em campo com a postura, pelo menos semelhante do jogo contra o CRB, não o modo de atuação. A performance não foi das melhores, apesar de defensivamente o time não ter tomado gols, mas ofensivamente ficou devendo muito. E para vencer o América, ela vai ter que funcionar muito no setor ofensivo. Então, uma postura aguerrida, uma postura de comprometimento, aliado sim à qualidade técnica, porque senão não ganha do América. O América conta com jogadores expressivos, jogadores com nível de Série A, vem com o Juninho, vem com o Marlon, vem com o Alê, de repente o Moisés pode entrar jogando, fez frente ao Santos, né, há algumas rodadas, ou seja, é um time fortíssimo e que se a Ponte não estiver
bem preparada, comprometida ao máximo, né, com a causa, ela não ganha do América não. Um jogo dificílimo, mas a gente aposta aí no momento, pelo menos de leveza da Ponte após o jogo contra o CRB, para que ela possa se impor diante do Coelho. Mas tem um dado interessante que o América, jogando fora de casa, não tem um desempenho ruim. bom, né? Venceu apenas um jogo, O Guarani. igual a Ponte, o Guarani, verdade. E depois empatou 6 e perdeu os outros 6 jogos. E o Ricardo Silva, bom zagueiro, tá suspenso. Não enfrenta a Macaca amanhã no Moisés Lucarelli. Esse jogo acontece às 9h30 da noite. Um pouquinho mais cedo, às 7 horas, é o Guarani que enfrenta o Operário. E os 2 jogos com transmissão aqui da CBN. Perfeito, né? O Guarani e a Ponte em campo no mesmo dia. Então amanhã, às 7 horas da noite, no Germano Krieger, a gente abre os trabalhos, né, para o jogo do Guarani contra o Operário. Na sequência, no majestoso Ponte Preta e América. Jogo difícil, hein, Fábio Chaib? Ponte e América no majestoso. É difícil sim, mas a Ponte Preta tem que sentir essa boa energia que teve da vitória contra o CRB, né? Primeira vitória fora de casa na Série B, para poder reencontrar o caminho das vitórias no Moisés Lucarelli, enfrenta um time que briga pelo acesso. O América deve fazer o jogo da vida também, porque caso não vença, a Ponte Preta se distancia bastante dos times que estão lutando pelo acesso. Mas a Ponte Preta tem que entrar mais com uma postura, como foi dita pelo Carlão, diferente do que foi o jogo com o CRB. A verdade é que teve a vitória, não foi uma das vitórias que encheram os olhos, mas a Ponte conseguiu os 3 pontos, mas contra o América, o time mais qualificado, tem que fazer frente diferente ao time mineiro, né? Maravilha. 4 horas sem arena e amanhã estamos de volta às 11 com mais um CBN Esportes. Grande semana a todos vocês, hein? Até a próxima, galera. Valeu demais. Valeu. CBN Esportes Campinas.